Olá! Sabe aquela ideia de que a resposta para os nossos problemas está no box, naquele momento de pausa para refletir? Pois é, mas a verdade mesmo, aquela que não tem como enganar, ela só aparece na pista. Hoje, a gente vai entender direitinho como usar esses dois lugares para virar o jogo. Pensa comigo um pouquinho. E se aquela porta que se fechou, aquele projeto que não rolou, aquele não que doeu lá atrás, não fosse definitivo? E se a única coisa que impediu o sucesso naquela época fosse, na verdade, a versão da gente que existia naquele exato momento? Se essa ideia te deu um estalo aí dentro, fica aqui comigo. Prometo que, no final da nossa conversa, vai ser possível enxergar uma nova forma de olhar para essas situações do passado, e dessa vez com uma chance real de ter um resultado totalmente diferente. Vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos usar uma imagem bem poderosa. A nossa vida é como uma corrida. E nessa corrida existem dois lugares fundamentais: a pista, que é onde a ação acontece, e o boxe, onde a gente para ajustar a estratégia. A grande virada de chave é entender isso aqui, ó. Muitos dos nãos que a vida deu no passado aconteceram simplesmente porque a gente ainda não tinha a permissão interna para conseguir aquele sim. Não era sobre a situação em si, mas sobre o nosso estado interno. E a notícia boa é que isso pode e deve mudar. Então, como é que isso funciona na prática? A pista é o nosso dia a dia, é a vida real. É lá que a gente age, faz acontecer e, claro, encara os resultados, sejam eles bons ou ruins. A verdade aparece na pista. Já o boxe é a nossa parada estratégica. É o momento de pausar, analisar, fazer aquele ajuste fino no motor. É no boxe que a gente encontra as respostas para voltar para a pista mais forte, mais preparado. Não dá para viver só na pista, no automático, e nem só no boxe, refletindo sem parar. O segredo está nesse balanço. Certo, mas o que acontece exatamente nesse box? É aqui que a gente faz o trabalho mais importante de todos: ajustar o nosso motor interno, a nossa mentalidade. E o coração desse ajuste todo tem um nome: permissão. Pensa nela como uma autorização que a gente se dá, lá no fundo, muitas vezes sem nem perceber. É o nosso sinal verde interno para ser quem a gente quer ser, para ter o que a gente deseja e para fazer o que precisa ser feito. Sem essa permissão, a gente acaba se auto-sabotando, mesmo com as melhores intenções. E como é que a gente aumenta essa permissão? Bom, usando as ferramentas certas lá no box. Isso significa rodar processos de autoconhecimento que limpam o nosso emocional. Significa criar coragem para ter aquelas conversas difíceis que a gente vive adiando. Significa olhar de frente para o medo e para a culpa. E, claro, aplicar um método PDA, que é super prático. Perceber o que está pegando, decidir o que fazer a respeito e, o mais importante, agir. Depois de fazer todo esse trabalho no box, de ajustar o motor, de se preparar, não adianta ficar parado. Chega o momento mais desafiador, mas também o mais transformador. A hora de ter a coragem de voltar para a pista. E esse é o ponto, não tem como fugir. O boxe é fundamental para a gente se ajustar, para corrigir a rota, mas ele não ganha a corrida. A verdade, o teste de fogo está na pista. É preciso voltar lá e tentar de novo. É o único jeito de saber se os ajustes que a gente fez realmente funcionaram. Mas espera aí, como saber quando é para tentar de novo a mesma coisa? É aqui que a gente precisa entender a diferença entre duas formas de falha. O prejuízo é quando algo deu errado mesmo. Ponto. A gente aprende a lição e a vida vai trazer outra oportunidade em outro lugar. Agora, o resultado reprimido é outra história. É quando as coisas ainda não deram certo. A porta não está trancada, ela só estava esperando uma nova versão da gente chegar. Nesses casos, a resposta é sim, a gente deve tentar de novo. Exatamente aqui que a mágica acontece. Quando a gente volta para uma situação antiga, sendo uma nova pessoa, o final da história pode ser completamente reescrito. Esse trabalho no box nos ajuda a subir na escada da maturidade. A gente para de ficar lá nos primeiros degraus, só buscando afeto e aprovação, ou reclamando e justificando porque as coisas não dão certo. A gente começa a subir, a fazer as perguntas certas e a buscar crescimento de verdade, conquistas práticas e não só aplausos. E essa talvez seja a ideia mais poderosa de todas. Anota aí, mesmo que o cenário pareça idêntico ao do passado, a pessoa que está nele hoje não é a mesma. E como a gente sabe, quando a gente muda, tudo muda junto. A dinâmica inteira da situação se transforma porque os nossos limites são outros, as nossas necessidades são outras e as nossas escolhas também são outras. Agora vamos fazer uma pequena pausa para refletir. Essa ideia de que é possível sim reescrever uma história, não mudando o passado, mas mudando quem a gente é no presente, isso ressoa de alguma forma? Fez algum sentido para você?
Se a resposta for sim, se essa nossa conversa acendeu alguma luz, considere apoiar o nosso trabalho. Assim, mais pessoas podem ter acesso a essa perspectiva. É rapidinho. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nada. A cada dia a gente traz novas análises para ajudar nessa jornada. E para a gente terminar, vamos transformar tudo isso em ação. Que tal 3 passos práticos? Primeiro, identifique na sua vida um resultado reprimido, uma situação que você sente que ainda não deu certo. Segundo, vá para o seu box, faça o trabalho interno, use as ferramentas que a gente conversou para aumentar sua permissão. E terceiro, o mais importante de todos, volte lá. Crie coragem, volte para a pista e tente de novo. Mas agora como essa nova e poderosa versão que você se tornou. A vida está esperando.